Pessoal, tudo jóia? Então hoje falaremos sobre corrente elétrica, né? Corrente elétrica nada mais é que o fluxo ordenado de portadores de carga elétrica, tá? Num circuito nós temos geralmente um gerador ou uma fonte de tensão em corrente contínua ou corrente alternada. O que muda essa coisa de corrente contínua para alternada é que na contínua o fluxo de corrente elétrica ocorre apenas num sentido. Tá? O fluxo de elétrons só vai acontecer num sentido. Quando a corrente elétrica é alternada, o fluxo de corrente elétrica ora vai, ora volta. Tá? Mas é um fluxo de portadores de carga, é um fluxo ordenado. Tá? Então, aqui nós temos a unidade da corrente elétrica no sistema internacional de unidades, é o ampere, representado pela letra A maiúscula, né? E a letra I representa a corrente. Por exemplo, se eu tenho uma corrente elétrica num circuito de 5 amperes, né? Se eu tenho uma corrente de 5 amperes no circuito, então I é igual a 5A, tá? A corrente é igual a 5 amperes. Aqui a gente tem um símbolo para representar a fonte de corrente elétrica, tá? O gerador de gerador de corrente elétrica, tá certo? Então estamos vendo aí o que é a corrente elétrica, né? Que nada mais é que o fluxo ordenado de cargas elétricas. Então a gente vai fazer a experiência prática aqui, né? Nós temos aqui uma fonte. Essa fonte tem tanto tensão quanto corrente ajustáveis, né? Configurei aqui para 3 amperes de corrente elétrica e a gente vai alterar a tensão, né? Que quando temos uma carga fixa, né? De uma carga resistiva, por exemplo, né? Ao aumentarmos a tensão, a gente vai estar aumentando a pressão, a força com que os elétrons vão fluir nos condutores, na carga e tudo mais, né? Então, a gente vai fazer um teste aqui com essa resistência. É uma resistência elétrica, né? Ela oferece resistência à passagem, ao fluxo dos elétrons, né? E ela é de 20 watts, 5 ohms de resistência. Tá? A gente vai estudar, né, numa próxima vez aí, o que é a resistência elétrica. Então vou conectar aqui os cabos, colocar aqui, conectar aqui as garras jacaré na carga, né? E a gente vai ligar aqui a nossa fonte de alimentação. A gente vai conectar a fonte à carga ao apertar esse botão. Lembrando que temos 5 volts de diferença de potencial elétrico entre os terminais da fonte aqui. Então, ao ligarmos, nós temos aqui aproximadamente 1 ampere de corrente elétrica quando temos 5 volts. E quando configuramos aqui a tensão, elevamos a tensão, tá? A corrente elétrica sobe. Estou subindo, ó, estamos em 7, 8 volts aproximadamente, 1,6 amperes, né? E quando resolvemos reduzir a tensão da fonte, coloquei 3 volts, tá? 3 volts aqui, 594 miliamperes, né? 0,594 amperes. E para onde está indo essa energia, né? Esse fluxo de elétrons que está percorrendo os condutores aqui, percorrendo a carga, né? Parte dessa energia está sendo consumida, sendo transformada, melhor dizendo, pela carga. Transformada em quê? Em calor. Vou ligar aqui
a minha câmera, meu termovisor, e a gente vê ali que temos calor na carga, né? Então essa carga está ficando quente aí, 54,7 graus Celsius, tá? Então a gente aumentando a tensão elétrica, a gente está aumentando a corrente, aumentando a potência consecutivamente na carga, transformando isso em calor. Tá? Agora, tirando aqui essa resistência, vou conectar um motor elétrico de corrente contínua, lembrando que essa fonte aqui ela é de corrente contínua. Tá? Nós também temos fontes de alimentação, transformadores de corrente alternada, né, para algumas outras aplicações. Vou conectar aqui as garras de jacaré no motor. E vou conectar o motor à fonte ao apertar esse botão. Então nós vemos aí que o motor está girando. Nós temos aproximadamente 3 volts, 430 miliamperes, né? 0,431 amperes. Né? Ao aumentarmos a tensão na carga, no motor, né? Nós aumentamos a velocidade de rotação desse motor. Olha só, em 11 volts aproximadamente, 533 miliamperes no motor sem carga, né? Não tem nada conectado ao seu eixo, né? Fazendo força contrária aí. Então a gente vê aí que se aumentarmos a tensão, aumenta consecutivamente a corrente elétrica que passa pelo circuito, que vai para o motor, né? E aumenta a velocidade de rotação desse motor. Agora vamos abaixar 4 volts, 3 volts aproximadamente, a corrente abaixou, certo? Então é isso, e até o próximo vídeo. Um forte abraço para vocês.